Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com Claudemar Monteiro de Vasconcelos Neto. Ele está aprovado em primeiro lugar nas cotas para o concurso do TJ Sergipe para o cargo de técnico judiciário, área administrativa judiciária. Claudemar, eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui dando essa entrevista. Você que já deu entrevista por escrito também, que já está lá no nosso site, vale a pena ir lá conferir também, mas depois aqui do nosso vídeo. Obrigada pela disponibilidade, parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí diante de você, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Thaís, eu primeiro gostaria de agradecer ao Estratégia por essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória. Agradecer a você por proporcionar esse momento de conversa aqui, tá certo? Me chamo Claudemar Monteiro de Vasconcelos Neto, sou pernambucano, nasci numa cidadezinha pequena lá do Agreste de Pernambuco, Correntes, tem em torno de seus 17 mil habitantes. Hoje eu moro aqui em Arapiraca, que é Agreste de Alagoas. Estou estudando o curso de Direito, atualmente estou no 8º período da faculdade, e fui aprovado no cargo, como se disse, de técnico judiciário para a área administrativa e judiciária no Tribunal de Justiça de Sergipe, em primeiro lugar nas cotas e em sétimo na ampla concorrência. Eu sou assinante, eu sou um corujinha social. Queria agradecer ao Estratégia por proporcionar esse produto que disponibiliza materiais de qualidade por um preço acessível. Eu sou sincero em dizer que se não tivesse a assinatura Corujinha Social, eu não sei se eu teria conseguido estudar da forma como eu estudei, com a qualidade dos materiais que eu tive. Então, muito obrigado. A gente que agradece, Claudemar, principalmente a confiança, né? Eu acho que pela sua, a gente fala que um bom material, claro, é a ponte, vai facilitar a sua travessia. Se você for atravessar nadando, de outra forma, você pode ser afogado, correnteza levar, mas se você tiver firmeza, força de vontade, vai chegar do outro lado também. Então, eu vejo que pela classificação, pelo concurso que você foi aprovado, poderia demorar um pouquinho mais, né? Ficar buscando coisas gratuitas, verificando se realmente, né, o que você está buscando na internet condiz com o que está no edital. Eu acredito que talvez um pouquinho mais tarde, mas a aprovação viria. Sem dúvida, o mérito é todo seu e a gente fica feliz pela confiança, né? Depois a gente explica um pouquinho aqui para o pessoal que está nos assistindo o que é o Corujinha Social, né? Antes da gente conversar, de começar, eu estava conversando com você que eu acho que a forma mais democrática de você conseguir um trabalho hoje é o serviço público, né? Mas acaba que adquirir curso, por mais que seja um investimento, que o primeiro salário pague com juros, correção, todo aquele investimento que você fez, nem todo mundo tem condições de fazer esse investimento. Então, a estratégia buscou uma forma também democrática das pessoas terem acesso aos cursos, né, para que possam disputar de igual para igual uma vaga. Eu acho que há um tempo atrás o concurso público não era tão democrático assim, porque os cursos eram só presenciais, quem estudava em capital tinha como ir no curso presencial, quem não estava em capital só tinha que comprar alguma coisa de banca de jornal, e aí não ficava tão bem preparado quanto aquele que fazia o curso em presencial. Então, se o online veio para democratizar, a estratégia tenta, de alguma forma, também fazer isso com os alunos. Então, mais uma vez, obrigada pela confiança. Fico muito feliz com essa aprovação e mais feliz ainda de ver que você ainda está traçando uma trajetória de formação, digamos assim. Muitos esperam se formar para pensar em concurso público, né? Em que momento que veio essa vontade de fazer concurso público, né? Porque agora, já antes de formar, já pensar na sua carreira profissional? Isso deve a uma preocupação, acredito, de quase todos os estudantes do meu curso, do curso de Direito. Quando nós entramos na faculdade, nos deparamos com escolha. Geralmente, no curso de Direito é a advocacia ou concurso público. E eu optei pelo concurso público porque, como você disse, é a forma mais democrática de ascensão social e financeira. Você não precisa ter contatos, você não precisa ter aquele famoso quem indique, você não precisa ter uma gama de relacionamentos, não. Você precisa se esforçar para passar num concurso público e é isso. Então, basicamente, eu comecei a estudar logo cedo na faculdade, não da forma como deveria, porque a gente, quando está começando nesse mundo dos concursos, tem suas dificuldades e tudo, mas desde cedo eu decidi que eu queria concurso público por causa da estabilidade, por causa da segurança que ele me daria,
foi isso que fez com que eu pudesse ser aprovado ainda na faculdade. O que dá um alívio no coração de saber que eu tenho uma segurança, eu tenho aquela história do cargo público, você não pode ser demitido de Uhum. uma hora para outra, né? E você comentou que começou, mas não da maneira tão certa, né? Acho que o importante é começar, porque se você começa na maneira que não é tão certa, né? Porque eu acho que só de começar você já está certa, dá para você ir fazendo os ajustes, tendo autoconhecimento para de fato, né? Quando sai um edital, chegar próximo de uma oportunidade, você está preparado. Quando que foi essa virada de chave que você considera mesmo que você começou sua preparação de forma correta e essa preparação, digamos assim, mais focada, ela veio tendo que conciliar além de faculdade, com trabalho, com outros projetos pessoais? Primeiro, gostaria de esclarecer, assim como eu falei na entrevista escrita, cada um tem sua jornada, cada um tem seu caminho. Eu acho que nós devemos respeitar isso, porque às vezes nós vemos alguns concurseiros que são fora da curva, Uhum. pessoas que realmente passaram dezenas de concursos antes mesmo de concluir a faculdade, após a conclusão da faculdade. Eu, pelo menos, ficava assim, nossa, eu não consigo isso. Mas a gente tem que entender a nossa própria individualidade. Pois bem, meu estudo, minha virada de chave, realmente aconteceu com o lançamento do edital. Eu vinha estudando alguns assuntos de forma picotada, de forma avulsa, segmentada. Eu estudava, por exemplo, eu estudava licitações, improbidade administrativa, eram assuntos que eu tinha um domínio, mas eu estava muito fraco em penal, em civil. Eu não estava com conhecimento nivelado. E nisso eu me Uhum. arrependo de não ter seguido uma trilha estratégica. E eu tinha acesso a essa trilha estratégica, mas eu não segui, cometi esse erro. Porque Uhum. lá você tem tarefas que te permitem evoluir gradativamente em cada disciplina. Uhum. Né? Então, acho que isso me faltou. Pois bem, quando lançou o edital do TJ Bahia, eu até pensei, eu disse, nossa, eu posso arriscar. Mas olhei o tamanho do conteúdo programático, confrontei com o meu conhecimento, eu disse, não vai dar certo. Tudo bem, vou continuar estudando. Aí saiu o TJ Sergipe. Quando o TJ Sergipe saiu, eu confrontei com o que eu sabia, conhecimento, e disse, poxa, esse dá. E foi nesse momento que realmente eu senti que eu deveria levar a sério. De verdade, era um momento de me dedicar ao máximo. Uhum. Então, imprimi o edital e ia lá marcando com a canetinha os assuntos que eu sabia e os assuntos que eu não sabia. Mas foi esse momento, o Uhum. do pós-edital. Claro que Uhum. eu não aconselho isso de forma alguma, para ninguém. Porque quando você não está preparado, já no pré-edital, é um sufoco, é uma agonia para estudar todo aquele mar de conteúdo e revisar. Então, eu aconselho que formem uma base antes mesmo do lançamento do edital e que, se possível, se não souberem, assim como eu, me organizar bem, procurem uma ferramenta. E o Estratégia tem várias ferramentas para auxiliar na organização dos estudos, tá certo? Uhum. Eu acho que a gente pode até fazer uma analogia, né, com uma corrida. Tem aquele que vai chegar em primeiro, tem aquele que vai chegar em último, e tem aquele que não vai conseguir concluir porque a prova tem um tempo de prova. Então, a gente pode entender esse tempo de prova como os classificados do concurso. Então, se você sai junto com todo mundo, né, ou seja, sai antes de sair o edital e tudo, você pode ser que vai ter pessoas um pouco na frente, você não vai conseguir chegar lá em primeiro e tudo, mas vai estar entre os classificados, vai conseguir chegar, concluir, né, a sua chegada ali. Mas se você vai deixar para largar, depois que todo mundo já está lá na frente, você corre o risco de não ter tempo para concluir a prova, entenda se concluir a prova, como concluir o edital. Nem falo em bater o edital, porque eu acho que ninguém consegue, né, chegar, mesmo que passe por todo o conteúdo, chegar no dia da prova sabendo tudo, lembrando de tudo, é impossível. Então, realmente, assim, começar quando a pessoa, qual que é o momento ideal para começar? É ontem, nem é hoje, nem é amanhã, é ontem. Comece o quanto antes. E você tendo que dar esse sprint final aí, porque você largou depois que muita gente já tinha largado, né? Quantas horas por dia você conseguia estudar, né? Que foi até a pergunta que eu fiz anterior, você teve que conciliar além com faculdade, com outros projetos pessoais?
Assim, uma loucura, porque eu faço estágio no período da manhã, no Ministério Público de Alagoas, e minha faculdade, ela é no período vespertino, ou seja, à tarde. Então, minha manhã e minha tarde, elas estavam preenchidas. À noite, eu entro num estado meio letárgico, assim, de Uhum. preguiça, de sono. Qual foi a solução que eu arranjei? Às 4 horas da manhã. Acordava às 4 horas da manhã, todo dia, para sentar e estudar. E à noite. Então, foi um período, assim, terrível de muito esforço, muita abdicação. Mas, assim, eu não cheguei a calcular horas. De fato, eu não cheguei a calcular horas. Eu tinha um sistema de medição que era bem engraçado. Eu cheguei a explicar, explico melhor na entrevista escrita. Mas é o seguinte, eu tinha uma planilha, colocava o nome das matérias e ao lado alguns bloquinhos, alguns quadradinhos em branco. Então, toda vez que eu terminava uma sessão de estudos, eu pintava esse bloquinho. Eu tinha já estudado 3 bloquinhos de penal, então já tinham 3 bloquinhos pintados e 2 ainda estavam vazios. Aí, à medida que eu fosse estudando durante a semana, as disciplinas, iam sobrando menos bloquinhos brancos e eu tinha menos direito de escolha. Aí, na sexta-feira, no sábado, eu olhava assim minha planilhazinha e só tinha 2 matérias para escolher, estudar. Então, era uma coisa bem pessoal, bem no improviso, mas que me ajudou bastante, assim. Uhum. Eu acho que aí entra é o que a gente conversou sobre autoconhecimento, né? Você no início da entrevista falou que foi o que deu certo para você. Eu acho que esse é o objetivo da gente ter centenas e centenas de entrevistas no nosso site, porque se existisse uma fórmula mágica, a gente conversava, fazia uma entrevista com o que ficou em primeiro lugar no concurso que foi o mais disputado do país e já era o suficiente. Falou, o que ele fez, tá vendo? Repete, mas não é isso, né? Autoconhecimento é importante porque, como você disse, você rende de madrugada. Eu de madrugada não sou nada, eu rendo mais à noite. Então, eu não conseguiria fazer isso que você fez. Outras pessoas vão preferir mais videoaulas ou PDFs, que a gente vai até Sim. conversar sobre isso também. Uns vão fazer resumos, outros vão fazer a leitura ali dinâmica, já vão entender tudo, outros vão revisar voltando no PDF, outros vão revisar através de questões. Então, já aproveitando, né, como é que vai ser seu estudo propriamente dito nesse sentido de videoaulas, PDFs, marcações, fazer questões? O meu estudo, ele era bastante fora do comum. Eu lia o PDF de forma corrida, lia, só lia, como se fosse, até brincava, como se fosse um romance, eu lia, e fazia as questões ao final do PDF. Bom, e terminado aquele conteúdo teórico, eu fazia uma bateria de questões e lia a legislação. Aí não produzia material de revisão, assim, não grifava, não construía resumos, porque, enfim, não que seja ruim isso. Eu acredito que seja uma forma muito boa você ter um material de revisão lá, grifos seus, ou um resumo seu. Porém, como eu comecei no pós-edital, eu não poderia me dar esse luxo. Então, eu só lia questões, lia e questões, lia e questões. Era basicamente a forma como funcionava para mim. E quando eu precisava de um resumo, eu sentia que algum assunto ele tinha fugido totalmente da minha cabeça, eu ia lá no site do Estratégia e buscava na aba resumo, que o próprio professor disponibiliza. Eu fiz isso muito com a matéria de administração. Vale Aí, até acrescentar, né, que muita gente fala, o material do Estratégia tem uns PDFs muito grandes, né, são grandes. Acho que aí vale abrir dois parênteses. Primeiro, que você vai olhar o material, às vezes está 100 páginas, dessas 100, 40 ou 50 são só de conteúdo, o resto é tudo de exercício da banca, direcionada para o seu concurso. E para quem já tem alguma base, ou para quem está com pressa, ou para quem, enfim, já viu de alguma forma o conteúdo, dá para pegar o resumo, marcações dos aprovados, tem esquema. Então, tem material aí para todo mundo, né? E até aproveitando que você falou da trilha estratégica que você não seguiu, para quem não sabe, a trilha estratégica é uma ferramenta que tem alguns pacotes, não são todos os pacotes que tem, se não me engano, só não tem no básico, mas que são atividades. Então, você faz quantas atividades você tiver tempo no dia, e ali já vai mesclando matérias, mesclando conteúdo. Então, para quem não tem medo de montar, né, o seu cronograma de estudo, acha que vai estar errando porque vai estar colocando mais uma matéria do que outra, ou vai estar errando
no momento de fazer questões, no momento de fazer revisões. A trilha, como diz, é o caminho ali para você seguir, você segue de acordo com a sua disponibilidade. E aproveitando que a gente está dando explicações aqui, Claudemar, explica para o pessoal que está assistindo aí, que ficou interessado também no Corujinha Social. Como que você conheceu estratégia? Como que você conheceu o Corujinha Social? Né? O que que te fez poder ter acesso ao Corujinha Social? Estava procurando material para prestar concurso e, né, até brinco, não tem como não conhecer o Estratégia. Hoje é o maior curso de estudo para concurso do país. Então, cheguei no site do Estratégia, procurei alguns cursos e dei uma olhada em vários materiais, várias amostras e PDFs. Gostei do que vi e pensei, poxa, eu preciso arrumar um material aqui que seja completo, que eu tenha acesso a vários cursos, a vários concursos, a qualquer edital que saia na minha área e que caiba no meu bolso, que, diga-se de passagem, era bem humilde. É ainda bem humilde. Mas aí surgiu o Corujinha Social, que é uma assinatura que dá acesso aos cursos básicos do Estratégia e nele alguns cursos com trilha estratégica, cursos regulares para a área fiscal, área de tribunais. Então era um curso abrangente de materiais completos e por um preço baixo, um preço que cabia no meu bolso. E a única exigência que o cursinho fazia era, que o Estratégia fazia, era que eu demonstrasse a minha hipossuficiência. Eu sou inscrito no Cadastro Único do Bolsa Família, mas o curso, o Estratégia dá outras opções, como ter recebido no Auxílio Brasil, programas do governo federal. Então, eu me enquadrava nessas possibilidades e pude ter acesso ao Corujinha Social. Uhum. Assim, de forma que não comprometeu minha renda e que eu pude ter acesso aos materiais de qualidade. Uhum. A gente fica feliz por isso, né? Eu acho que muita gente vai tentar, por que que tem que ter isso, tem esses requisitos, né? Porque a gente sabe que o que mais tem é gente para dar o golpe, né? E claro, o bom material demanda tempo dos professores, e para isso, eu acho que o maior retorno que eles têm são as aprovações, mas o tempo que a gente tira eles da família para se dedicar ao trabalho precisa ser remunerado também, né? E a remuneração é proporcional ao trabalho que eles entregam. Então, não dá simplesmente para abrir e falar é gratuito, todo mundo pega. Claro que tem muito material gratuito no nosso YouTube, dá sim para passar em concurso com esse material gratuito, mas aí tem que ter disponibilidade de horário, porque as aulas são nos horários ali, depois elas não ficam mais disponíveis, né? Mas a ideia é fazer com que realmente quem precise possa ter acesso e a gente possa democratizar, né? Ajudar aí essa mudança de vida. Eu acho que independente, né, de condições financeiras, eu acho que passar em concurso público é uma mudança de vida para você e para a família inteira, não só na parte financeira, mas a tranquilidade que você tem para quem é mãe de tirar licença maternidade, saber que vai voltar e o trabalho vai estar ali, né? Para quem trabalha de qualquer forma, saber ali que você vai estar, você não vai ser demitido só porque a pessoa que está ali do seu lado não foi com a sua cara, ela tem mais tempo de empresa e é amigo do chefe. Então, realmente essa tranquilidade, essa mudança de vida que o concurso público traz, né? É algo que eu acho que quem quer, quem tem vocação para ser servidor, porque eu acho que precisa de vocação também, né? Tem que correr atrás, e não tem desculpa, não. Como a gente falou aqui antes de começar a entrevista, né? É possível para todo mundo, desde que esteja disposto, como você fez, a abdicar, né, a sentar a bunda na cadeira e estudar, porque é só isso mesmo que faz passar, e como você diz, cada um tem aí o seu jeito de estudar, cada um vai ter o seu jeito de montar o seu estudo, você fazer seus bloquinhos ali, foi isso que deu certo para você, então que cada um possa se encontrar nesse seu jeito de estudar, mas que tenha o principal, né, que é o empenho, a dedicação, que a aprovação vem. E a gente aproveitar, colocar isso numa resposta só, claro que no decorrer da entrevista a gente falou várias vezes sobre isso, do que você fez e deu certo, do que você fez que não deu tão certo. Então, o que que você considera na sua trajetória que foram os seus principais erros? O que que você colocaria como seus principais acertos também? Bom, meu principal erro, eu acredito que tenha sido a ausência de estudo pré-edital, a ausência de uma organização a longo prazo. E o meu principal acerto, eu falo isso inúmeras vezes, foi entender que concurso público é questões, é acertar questões. Então, desde o primeiro dia que eu sentei para estudar, direcionado ao Instituto Sergipe, eu comecei a fazer questões até mesmo de assuntos que eu não tinha estudado,
de assuntos que eu nem mesmo lembrava. Eu fiz vários filtros em cada disciplina, questões da banca, questões para o cargo de analista e de técnico, e todos os assuntos do conteúdo programado para aquela disciplina. E Uhum. uma vez na semana eu sentava e fazia muitas questões. Por mais que eu errasse, isso, claro, era frustrante, mas por mais que eu errasse, havia os comentários dos colegas, comentários de professores, inclusive a plataforma em questões de estratégia, tem bastante comentários, e os comentários são completos, assim. Você pode até escolher se você quer ver o comentário na forma completa ou na forma resumida. Isso me ajudou muito. Acho que foi o meu principal acerto foi fazer questões. Eu lembro, na hora da prova, eu fiz tantas questões de FGV, tantas questões de FGV, sobretudo de português. Eu cheguei a fazer todas as questões de 2023 de português de FGV e metade das questões de português de 2022. E de direito fiz inúmeras. Tantas que eu lembro, na hora da prova, havia uma questão sobre prisão domiciliar no processo penal. E quando eu olhei aquela questão, eu disse assim: isso aqui vai pegar os outros, isso aqui vai pegar a galera vai errar nisso aqui por causa desse requisito de idade. Mas eu sei que é esse outro requisito aqui de idade é mais do que esse aqui, porque eu fiz uma questão sobre isso. Uhum. Aí, assim, você vai fazendo, é um conhecimento que ele se agrega, que ele acumula. Porque quando você faz uma outra questão, você diz: nossa, essa aqui se parece muito com aquela questão que eu errei. Então, se eu puder dar um conselho, é façam questões. E façam questões Uhum. desde o início. E Até principalmente se porque já tem um concurso, questões da banca, né? Que você sabe que vai organizar seu certame. isso, tornar-se especialista na banca. Uhum. Tem até um colega meu, que eu brinco com ele, é o seguinte: ele estava estudando PJ Bahia, ele estava tendo dificuldade para estudar o material teórico. Porque, claro, a gente vai cansando, né? A gente vai cansando de estudar, vai ficando sem animação. E, às vezes o assunto não é um assunto que você gosta. Uhum. Não tem quem se anime em estudar um assunto, um assunto complexo, como, por exemplo, licitações. A galera tem medo de licitações. Um assunto assim, eu gosto de fazer o seguinte: eu faço questões de assunto antes mesmo de estudar. Vou lá no final do PDF, tem as questões comentadas, faço as 10 primeiras questões, as 15 primeiras questões, sem estudar mesmo, assim, no puro achismo. Olho as alternativas, leio e, nossa, eu acho que essa alternativa aqui. Erro, aí leio os comentários do professor, porque isso faz com que nós tenhamos mais conexão com o conteúdo. Dessa forma, se eu fiz questões antes mesmo de estudar, quando eu for estudar a parte teórica propriamente dita, eu vou prestar mais atenção em alguns detalhes, vou perceber que algumas coisas eu já sei e outras eu preciso dar mais atenção. Então eu dizia a ele: meu amigo, faça questões antes de estudar. Aí ele ria e dizia: tá louco, cara, eu vou errar tudo. Eu dizia: erre, que você vai ler com mais ódio o PDF. Uhum. É como você disse, né? Quando você erra, você vai ali ver o porquê você errou e tudo, e às vezes isso faz com que você aprenda mais, decore mais um erro do que o que acertou. O ser humano, não sei se felizmente ou infelizmente, tem isso de ser igual o Sebrasp, né? Uma coisa que erra, parece que esqueceu tudo que acertou, que não sei nada, que minha vida não vai dar certo por causa Um desse errar tá erro. dando uma certa. É, não, às vezes na vida a gente acha que uma coisa errada anula a vida, né? Nem só uma certa, não, vai anular tudo. Então, assim, às vezes a pessoa faz questões ali, aí deixa de acertar alguma, já acha que não vai passar, que não está preparado e tudo. Então, fazer questões, como você disse, faz parte, conhecer ali o perfil da banca, ver onde ela coloca pegadinhas, na hora que começar a frase com uma palavra ali, que sabe, por exemplo, tem banca que gosta de colocar muito lá palavras muito fortes, né, que vão indicar que não tem exceção, que é só daquela forma e tudo, a pegadinha tá ali, então realmente conhecer a banca é tão importante quanto saber o conteúdo e até que você comentando que está fazendo faculdade, né, eu vejo que tem muita gente que às vezes se garante tanto na faculdade, falando de quem faz direito, que acha que não precisa estudar. Claro que vai ter conteúdo que você já pode ter uma base, mas mais uma vez a gente volta a falar de perfil de banca, né, a forma com que se cobra na faculdade, eu imagino que no direito te exige muitas vezes ser um ser pensante, um ser crítico. Na prova você não tem que ser crítico, não, senão você vai achar que todas as respostas estão certas, todas estão erradas, tem duas certas. Prova vai ser crítica, é você saber exatamente onde marcar o X e que só vai ter uma resposta correta, né? O estudo para concurso é muito diferente do estudo para faculdade. Porque o estudo para concurso, você tem que entender que você tem que estudar para acertar questões. Às vezes você discorda de alguma alternativa, você acha alguma alternativa dúbia, você
vai olhar para duas alternativas e dizer, vou ter que escolher a mais certa, mas estudo para concurso é isso, é diferente de um estudo para faculdade. Uhum. E outra coisa sobre acertos, que eu acabei de lembrar, foram os simulados. Quando lançou o edital do TJ Sergipe, eu queria medir meus conhecimentos. Como eu estava desnivelado. Então, eu peguei a prova do TJ Rio Grande do Norte, imprimi a prova, que foi organizada pela FGV, e aí a importância de conhecer o perfil da banca. Sentei em um sábado na faculdade, sozinho, prova e caneta na mesa, e fui fazer um simulado, para saber qual o meu nível, o que faltava, entender a minha atual situação. Eu lembro que essa prova TJ Rio Grande do Norte foi horrível, foi horrorosa. Eu tirei uma nota assim que me, me deu uma tristeza, mas é isso, você tem que entender que no estudo para concurso, a tristeza vem, o sentimento de incapacidade, ele vem quando você erra, quando você sente que não está entendendo, mas você tem que entender como um caminho, que aquilo não é o fim. Você errou ali, mas você tem que usar isso para aprender e não errar de novo. Eu errei essa questão. Por que eu errei essa questão? Eu errei por causa disso. A próxima eu não erro. Então, fazer simulados foi muito importante. E esse simulado que eu fiz, o primeiro, foi só para medir meu conhecimento. Eu fiz os próximos simulados, eu acho que eu fiz 3 ou 4 simulados do Estratégia Concursos gratuitos, eu acredito que eram gratuitos eles, foram até transmitidos no YouTube e direcionados para o concurso TJ Sergipe. E, por incrível que pareça, muitos colegas que foram aprovados, que eu conheci num grupo do WhatsApp e tudo, eles estavam lá, no topo do ranking do simulado, o que mostra que os simulados eram realmente direcionados para o perfil da banca. Assim, eu fazia os simulados e fazia com seriedade, sentava na faculdade, sozinho, sem consultar nada e tudo. Assim, foi muito importante e é algo que eu considero um acerto na Uhum. minha preparação. Então, né, mas pelo que eu entendi, então, o TJ Sergipe foi sua primeira aprovação. Primeira Isso. prova e primeira aprovação de concurso. Assim, a primeira prova que eu estudei de verdade. Uhum. Aventuras, aventuras no mundo do concurso, todo mundo tem. Já fiz Uhum. concurso para área bancária, fiz um concurso para o Banco do Brasil, péssimo. Não havia estudado, foi uma pura aventura. Até concurso de prefeitura também me aventurei, mas foi o primeiro concurso que eu estudei de forma séria e realmente estudei, o Uhum. TJCI. Então, Claudemar, se for continuar fazendo concursos, que venham mais aprovações, mais entrevistas também. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade a essa entrevista. Muito obrigada também pela confiança no material da estratégia e parabéns pela conquista. Muito obrigado. Novamente, agradecer pela oportunidade de falar um pouco. E se eu puder dar um conselho, Exatamente. Antes da gente finalizar, é deixa isso. aí sua mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos conversando sobre a importância de depoimentos dos aprovados para mostrar que as pessoas elas são diferentes, elas estudaram de formas diferentes, elas estavam em situações diferentes na vida. Eu sou muito novo, tenho 21 anos de idade, mas colegas foram aprovados, são pais, são mães, têm seus empregos. Então, se eu puder dar um conselho, é o seguinte: se conheçam e não desistam, não tenham medo de tentar. Às vezes você acha que está estudando da forma errada, às vezes você acha que não vai passar, que não tem capacidade, mas assim, eu acredito muito na persistência, que nós temos que, isso eu quero dar um conselho para mim mesmo, nós temos que ser mais carinhosos com nós mesmos, porque a jornada de concurso, a gente acaba tornando ela muito dura, muito cruel para a gente. Acabamos nos considerando inferiores aos outros. O que vocês podem controlar é a forma como se preparam. E não existe preparação perfeita. Não existe preparação perfeita. A minha foi toda diferente, foi toda estranha, e eu tenho até dificuldade de explicar. Mas, assim, só continue, estudem. Se puder, estudem todo dia, todo dia, todo dia. Tirem, claro, seus momentos de descanso, mas não deixem de estudar. Estudar errado, estudar certo, estudem, estudem.
porque eu acho que é a forma mais democrática de conseguir um cargo público estudando. É isso. Aí vem aprovação, vem pedido de entrevista. Então, Claudemar, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e parabéns pela conquista. Muito obrigado. Olha, para você que está nos assistindo, quiser conferir a entrevista por escrito do Claudemar, como eu disse, ele teve dificuldade para explicar aqui, para mim ficou bem claro, porque eu já li a entrevista dele por escrito, postei, mas quiser saber mais sobre a trajetória dele, conferir outras entrevistas, também mais importante, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, saber quais são as próximas oportunidades, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.